orar, eu gostaria de ler os versículos de João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 2. João 14, 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, que maravilhoso é ler na Tua palavra o desejo expresso do Senhor Jesus, para que num futuro breve estarmos com Ele e também contigo, nosso Deus. Que maravilha é ter essa esperança de um dia estarmos contigo, vermos a Ti, ó nosso Deus, face a face, estarmos perto de Ti, totalmente o contrário daquilo que a nossa natureza pecaminosa merecia. O Senhor Jesus conquistou para nós uma salvação plena e perfeita, que nos aproxima de Ti e nos traz essa possibilidade de, num futuro breve, estarmos perto de Ti. Nós expressamos no hino, vou para Deus, e é isso que nós ansiamos e desejamos, a Tua presença, estar contigo, Te ver, Te contemplar e, acima de tudo, Te adorar, pelo que Tu és, ó nosso Deus, pelo que Tu fizeste por nós, pelo plano de salvação que Tu arquitetaste para nós. Mas nós ainda estamos no mundo, peregrinos também, como cantamos, não pertencemos a esse lugar, e por não pertencermos a esse lugar, ajuda-nos a manifestar isso em nossas vidas, através das nossas atitudes, dos nossos passos, das nossas decisões, que tudo seja guiado por Ti, para manifestarmos então que pertencemos a Ti e que vamos para Ti. Nós queremos essa noite receber de Ti a instrução, o ensino da Tua palavra, aquilo que Tu quer falar a cada coração, que possamos compreender e receber o que Tu tens a nos dizer e que possamos praticar aquilo que aprendermos para manifestarmos que realmente pertencemos a Ti, somos peregrinos aqui e vamos para Deus. Nós entregamos essa hora em Tuas mãos, agradecidos desde já pelas preciosidades que Tu já tem preparado para nós. Nós louvamos o Teu nome por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Cantemos ainda o hino 275, o hino 275. O amor de Deus gozando, não devo imaginar. O tempo chegando, me possa me contar. Embora o vento forte pagasse destruição, segura é minha sorte na sua proteção. Quando o Senhor me leve, socorro é sempre ter. Nem Satanás caverme, contra ele
Bem pode ser que um dia não mais eu viva aqui, porém na companhia do meu Senhor aqui. Em convosco entrado, para sempre ali ficar, por Deus agasalhado no seu celeste lar. Pois lá no céu de novo, o Cristo vai unir seu redimido povo, que bênção tão por vir. A igreja então contente ali se encontrará, e unido eternamente a Cristo adorará. Faz tempo que nós não cantamos esse hino, e eu fiquei muito impressionado por essa frase. Só com Deus, na eternidade, há real felicidade. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E a palavra de Deus diz claramente, todos conhecemos a passagem de Romanos 3, versículo 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eles não alcançam a glória de Deus. Eles estão destituídos da glória de Deus. Os homens, em seu curso natural, estão todos longe de Deus pela eternidade. Estão encaminhados para uma eternidade sem Deus. Pensamento horrível. Mas o versículo de Romanos 3, 23 continua: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para se manifestar a sua justiça. Oh, irmãos, esse fato, se aquele outro fato era terrível, esse fato é maravilhoso. Diz respeito a todos que creem. A expectativa dos homens é viver uma eternidade sem Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, nós conhecemos o versículo, que deu seu Filho unigênito. Nós lembramos disso hoje de manhã, o que isso implicou para Deus e para o Filho também. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Eu gostaria de ler uma passagem que me veio ao coração quando cantamos esse hino agora. Só com Deus na eternidade há real felicidade.
1 Coríntios 2, versículo 6. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo como ele se portou em meio aos coríntios para lhes apresentar o evangelho. Ele não foi falando em ostentação de linguagem, num discurso emocional, de uma forma a cativar as audiências e fazer sucesso. Não. Ele diz, no fim do versículo 5, 1 Coríntios 2, 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E para que o Evangelho seja eficiente, nós devemos deixá-lo agir espontaneamente. Não devemos fazer fogos de artifício e alquimia para dar um up no Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que os homens precisam ouvir, de que o homem é um pecador, mas que Deus é Salvador. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E diante dessa preocupação, o apóstolo Paulo, em Corinto, ele fala em 1 Coríntios 2, versículo 6, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Ele diz que ele separa os experimentados nas coisas espirituais e os que não são espirituais. São carnais. E há uma diferença na abordagem, e vamos ver para onde combina esse pensamento. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Essa glória com Deus, onde há real felicidade. Essa sabedoria, Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas agora preste atenção. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É em troca disso que nós aceitamos a salvação. Nós deixamos a vida da carne, a vida natural, o mundo. Nós abandonamos o mundo porque o mundo é inimizade contra Deus, nós agora fomos reconciliados com Deus. Mas é em troca, é essa a esperança que Deus nos coloca dentro de nós e que nos energiza para sermos separados desse mundo e vivermos focados nas coisas de Deus. Irmãos, não vale a pena se enredar com esse mundo. Nós somos suscetíveis. O mundo tem concupiscências, atrativos. Nós somos suscetíveis. Mas nós não podemos imaginar como é belo. Esses dias nós viajamos para a Serra Negra, gostamos de ver a vista lá. Como é bonito. Como é belo. Temos outros lugares nessa terra também. Momentos de prazer.
Mas isso não se compara. Nós não fazemos nem ideia de quão potencialmente mais glorioso é o que o Senhor esperou para nós. E se temos que sofrer, não sei o momento que está escrito, mas a palavra diz que estou certo de que os sofrimentos da presente época não se comparam com a glória que há de se revelar nos filhos de Deus. Mesmo que a nossa jornada aqui na Terra nos conduza por vales escuros, estradas esburacadas, favelas, ambientes. Isso não se compara. O que nos espera é o nosso combustível. E que seja assim. Gostaria de ler em 2 Pedro 3. Gostaria de ler a conclusão primeiro, para depois ler o contexto. 2 Pedro 3, versículo 17. Mas vós, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. É muito bonito ver que esse irmão Pedro, que recebeu do Senhor a missão de confirmar os irmãos, ele que no fim da primeira carta diz: eu, presbítero com eles, capítulo 5:1, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Ou seja, ele participou dos sofrimentos e tem certeza que vai participar da glória. Pastorear o rebanho. Ele recebeu a instrução do Senhor de cuidar das ovelhas, pastorear as ovelhas, de ter um olho no rebanho de Deus. E ele encerra a sua missão escrita, seu legado escrito, a sua carta, nos apontando para a glória, o dia eterno. O dia eterno, o estado eterno, é quando nós estaremos com o Senhor Jesus, Deus tabernaculando em meio aos homens, e na casa do Pai estaremos usufruindo dessa esfera de comunhão. Gozo sem fim. Mas ele termina dizendo: a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Agora podemos ser para a glória. Podemos cooperar para a sua glória. E eu gostaria de convidar os irmãos a ler o contexto um pouquinho para entender. E nós estamos prevenidos de antemão. Ele diz que está recordando os irmãos, as lembranças dos irmãos, daquilo que foi ensinado já. Nos últimos tempos virão tempos difíceis, as pessoas vão questionar
as promessas de Deus, questionar o cumprimento das advertências de Deus. Mas ele diz no versículo 8, há todavia uma coisa, amados. Amados, mais uma vez. E Deus se dirige a nós com esse teor, amados. Não deveis esquecer, é que para com o Senhor um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não retarda Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham a arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Aquilo que os olhos não viram, nem ouvidos imaginaram, nem entrou na imaginação humana, vai ser aqui então consumado. Os novos céus e a nova terra, onde habita a justiça. E esse cenário no qual estamos vivendo hoje, ao qual nos aferramos por vezes. Eu lembro de ter visto recentemente na internet um vídeo de uma enchente no Peru, e havia lá uma balsa, e um homem tinha uma Amarok nova, uma picape, e a enchente, o rio estava tão caudaloso que a balsa virou um pouco e a picape estava quase caindo, e o homem não conseguia conceber a ideia de que aquela Amarok ia para o fundo do rio, e ele entrou dentro dela, e foi com ela para a água. Uma cena muito interessante, chocante, mas interessante no sentido de mostrar como nós podemos nos aferrar a alguma coisa. Tudo que temos aqui, as maiores conquistas, o melhor cenário, Serra Negra, falamos agora há pouco, tudo vai ser destruído segundo os desígnios de Deus. Visto que essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Primeiro Coríntios 10, 31, não precisa procurar. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Santo procedimento e piedade. A piedade é um segredo. É o segredo da vida que nós podemos viver do agrado de Deus. É o modo é o estilo de vida que agrada a Deus e que nos renderá dividendos eternos. A piedade implica em temer a Deus no sentido positivo e também no sentido negativo, no sentido de não ousar e respeitar, não ousar ofendê-lo e respeitá-lo. No sentido positivo de buscar a sua comunhão e os seus interesses. Esperando
e apressando a vinda do dia de Deus. Olha, aqui nós temos alguns dias, eu estava vendo aqui na leitura, nós temos que no versículo 10, que virá como ladrão o dia do Senhor. Temos o dia de Deus, mais abaixo, o último versículo, o dia eterno. O dia do Senhor é o dia em que o Senhor terá domínio sobre essa terra. Finalmente, o Senhor que foi rejeitado, e continua rejeitado hoje ainda, terá reconhecido nessa terra os seus direitos e será autoridade neste cenário. E nós temos em alguma passagem no Novo Testamento uma recompensa para aqueles que amam a sua vinda, que amam essa condição em que o Senhor Jesus finalmente vai ser reverenciado e vai ter os seus direitos aqui na terra. O dia do Senhor abrange todo o preparativo para o milênio e o fim do milênio. E nesse fim do milênio haverá essa destruição da qual o versículo 10 descreve. E o dia de Deus é o que está no versículo 12, nós devemos, mediante um santo procedimento de piedade, apressar o dia de Deus, porque então, adiantando o dia do Senhor, nós estamos adiantando o dia eterno também, o dia de Deus, perdão, que é o dia em que Deus será tudo em todos. E podemos ler em Coríntios, mas é o estado em que nós encontramos o dia eterno também. O dia que não terá fim. O estado perpétuo de coisas, do qual nossa esperança está focada. E nós corremos o risco de perdermos o foco de que nós não somos daqui. Nós corremos o risco de esquecer que eu vou para Deus. Nós somos peregrinos e estrangeiros. O peregrino é alguém que está de passagem. É alguém que está caminhando rumo a algum destino. Ele sabe que ele não vai ficar no meio do caminho e por isso ele não se demora. O peregrino, ele está de passagem. Ele sabe, o que ele sabe é para onde ele vai. Nós conhecemos algumas peregrinações. Podemos entrevistar os peregrinos. Onde você vai? Ele sabe para onde vai. E o estrangeiro? O estrangeiro, quando ele entra em cena, você logo fala, você não é daqui, né? Isso é diferente. Se o peregrino sabe para onde vai, o estrangeiro sabe que ele não é daqui. E se nós agirmos diferente, nós vamos corromper a nossa vocação. Por isso, nós devemos, a conclamação do versículo 17 é que, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos que não sejais arrastados pelo erro desses subordinados, escaiais da vossa própria firmeza. Nós temos a palavra profética, temos nos ocupado um pouco com isso, e essa palavra, segundo o próprio Pedro fala, ela é dada, 2 Pedro 1, versículo 19,
como uma candeia, como uma lâmpada que brilha no lugar tenebroso. Essa palavra profética, ela é uma referência. Ela nos dá a direção para prosseguirmos no rumo certo. E nós precisamos de ter o ânimo posto no rumo, para não ficarmos paralisados, para não deixarmos de avançar. A palavra profética, que muitas páginas da Escritura Sagrada são profecias, foi nos dada pelo Senhor para nos energizar, para nos confortar e para nos fazer discernir claramente o que é divino, no qual vale a pena nós demorarmos e qual é o ponto que nós não devemos nem nos preocupar. E o que fazer? Conclusão: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Senhor nos conceda a graça e temos essas coisas celestiais que se resumem na glória e na presença e na comunhão do nosso Senhor Jesus. Que tenhamos isso dentro de nós, para que possamos ser encontrados firmes e que dentro de nossa vida reverta a glória. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Boa noite, irmãos, amigos. O irmão falou do versículo lá, me chamou a atenção muito de falar agora. Agora. E no versículo que o irmão estava comentando, eu achei aqui, é Romanos 8, versículo 18. O irmão estava falando. Romanos 8, versículo 18, está escrito assim: porque para mim tenho por certo... Um pouquinho para todos acharem. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tempo presente. Para mim falar agora. Agora vamos virar um pouquinho a página, um pouquinho em Romanos 3. O contexto onde o irmão falou lá que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A partir do versículo 21, capítulo 3, 21. (verso 3:21) começa assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vemos que agora, primeiro ele estava falando que todos estavam debaixo do pecado, só que agora é o momento, a época, agora, se manifestou. Essa época presente. Cristo veio, nasceu aqui nesse mundo, morreu lá na cruz, ressuscitou, subiu ao céu e está esperando para voltar para vir buscar a sua igreja. Nesse intervalo, todo aquele que crê, apenas crê somente no Senhor Jesus, é perdoado dos seus pecados. A justiça de Deus é aplicada
Por quê? Se nós, como o irmão falou, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, se você pecou, você merece a morte. É o salário. A paga do pecado é a morte. Está ordenado aos homens morrerem uma vez só, depois disso o juízo. Está decretado. Deus disse. Só que agora se manifestou a graça de Deus. Estamos na época da graça ainda. Então, mesmo que a pessoa ela não consiga entender todas as passagens que foram lidas, as explicações, profecias, ela tem que saber, do jeito que ela está, se ela não se reconciliar com Deus nesse tempo, essa oportunidade que Deus está dando, ela vai para a condenação eterna. Porque só existe dois caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é com Deus. O caminho largo é fazer a sua vontade. É virar as costas para Deus, continuar sendo inimigos de Deus, não querer ouvir o que Deus tem para dizer, não querer o que Deus, saber o que Deus fala na sua palavra, não quer saber do Senhor Jesus, que é o Filho amado de Deus. Esses assuntos não interessam para as pessoas. Então, elas querem viver aqui sem Deus. Só que Deus ainda está esperando, está usando pessoas para convidar, para falar que Deus está aguardando, que Deus já fez tudo, está tudo preparado para a salvação. E ele arrumou um jeito de salvar o homem pecador, perdoar os homens, sem que ele pague nada, que os homens paguem nada. Por quê? Porque não tem como pagar. A alma de qualquer homem é caríssima, não tem como pagar. O que Deus fez? Ele enviou o seu filho já para vir aqui a esse mundo para morrer. O Senhor Jesus já sabia de antemão que ele ia vir aqui para morrer. Ele sabia que ele ia padecer. Não era nada de surpresa para ele. Ele conhecia os homens. Ele sabia de antemão que ele ia morrer. Os sofrimentos. Não era surpresa para ele. Mas ele foi até o Gólgota. Ele foi no jardim. Ele conhecendo todas as coisas, ele podia não estar lá no jardim, sabendo que o traidor ia se aproximar. Ele sabia quem era o traidor, ele sabia que ele ia ser entregue, sabia da forma que ele ia ser entregue, ele sabia que ele ia ser beijado, que era o sinal. Ele sabia o dia da sua morte, ele sabia de tudo. Tentaram matar ele outras vezes, mas não era chegada a sua hora. Foram apedrejar ele, mas não era chegada a hora dele. Foram jogar ele da ribanceira, também não era a hora dele. Ele sabia de todas as coisas. Mas quando chegou a hora, ele ficou triste. Ele sabia que a hora dele estava chegando. No jardim ele orou, suou como gotas de sangue. Ele sabia que estava ali, aquela situação, e ele orou. Se fosse possível passar o cálice, a morte dele, se tivesse outro jeito, mas não tinha, porque a justiça de Deus requeria a morte do inocente, e ele era o único que poderia fazer essa obra, e ele foi até a morte, e morte de cruz, para salvar todos aqueles que crê nele, crê somente nele, e será salvo. E hoje está ainda sendo oferecido essa salvação gratuita. E todos aqueles que crêem, a justiça de Deus é sobre essa pessoa. Por quê? Porque um homem foi até a cruz, morreu no lugar dos pecadores. Por causa de um homem, entrou o pecado no mundo. Adão. Mas o Senhor Jesus também é chamado de segundo Adão. Então, por causa da justiça desse homem santo, puro, que nunca pecou, essa justiça, porque ele foi inocente ali na cruz e morreu, essa virtude dele passa sobre nós, para nós. Por quê? Porque ele é o segundo Adão. Deus se agradou dele. E como ele morreu lá na cruz, ele pagou a sentença da morte, porque a justiça requeria a morte. E ele derramou seu sangue. Então ele deixou o caminho aberto.
E o que nós vamos fazer com essas informações? Vamos aceitar o que Deus está oferecendo de graça, gratuitamente? Ou vamos continuar com os corações duros, orgulhosos, pensando que nós não fazemos coisas erradas, pensando que nós não precisamos de Deus, que podemos viver aqui sem Deus, confiando na nossa própria inteligência, na nossa própria sabedoria, sabendo que, pensando que nós somos alguma coisa, que a inteligência está em nós, é nós que conquistamos. Não foi Deus que deu para você a inteligência, ou a sabedoria, ou a saúde? Tudo vem de Deus. Esses dias tive a oportunidade de ir no velório do tio da minha esposa, irmão da dona Lourdes, e ali a morte, como o irmão falou, uma pregação silenciosa. O homem pode ter bens, pode ter riqueza, carros, não vai levar nada com ele. Fica tudo aí. Ele pode ter juntado bastante dinheiro, fica para os filhos. Os filhos podem fazer progresso com aquela coisa que ele deixou, ou pode gastar de uma hora para outra. Pode haver até confusão entre a família por causa dessa riqueza que ficou. O irmão comparou as riquezas aqui dessa terra, as belezas dessa terra, com as belezas eternas, que nós não podemos nem imaginar o que seria. Independente dessas coisas, das coisas que Deus preparou para nós, existe uma pessoa, o Senhor Jesus, que nele você pode ver o amor, porque Ele te ama de verdade. É um amor puro, sincero, intenso. Nós não podemos ver a Deus, mas nós podemos sentir a Deus. Ninguém falou como esse homem falou. As pessoas foram prender ele, e os soldados estavam ali ouvindo ele falando, a multidão, e eles ficaram com mãos presas. Eles queriam prender ele, eles tinham ordem de prender eles, mas pelas palavras que saía da boca dele, havia graça, conhecimento, coisas divinas, e eles voltaram para os seus superiores de mãos vazias, e eles tiveram que confessar. Nenhum homem falou como esse homem falou. Então, os homens tiveram a oportunidade de ouvir ali o Senhor Jesus caminhando aqui nessa terra e falando às consciências, amando as pessoas prostitutas, pessoas que tinham lepras, que as pessoas não se aproximavam. Chegou um leproso diante dele, se ajoelhou perante ele, e ele tocou naquele. E isso era contra a lei. Por quê? Porque se outro homem pegasse nele, ia ser contaminado, mas com Deus é diferente. Deus, ele purifica. Não tem como fazer o pecado entrar em Deus. Deus é totalmente santo, puro. Então, ele perdoa, é ele que perdoa, é ele que manda, é ele que tem todo o poder. E esse poder de Deus, como o meu irmão falou, é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação. O mesmo poder que estava em Cristo Jesus, que o ressuscitou dos mortos, ele pode dar a nova vida a toda a pessoa que não crê. A pessoa que não crê, segundo a palavra de Deus, ela está morta, separada de Deus. Ela não consegue ouvir a voz de Deus. Ela não consegue entender as coisas de Deus. Então, ela está separada de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa de dar vida. E se a pessoa ouvir a palavra de Deus e crer nela, ela opera uma salvação tão grande que a pessoa ela recebe uma nova vida, totalmente nova. Então, se vocês pesquisarem, pessoas que perseguiam os cristãos, perseguiam a palavra de Deus, que queriam ler a Bíblia para poder ir contra os cristãos, ou ir contra os crentes. Um exemplo, está escrito na Bíblia, é Paulo. Mas hoje, na atualidade, pessoas que se dedicaram um tempo para estudar a Bíblia, para poder perseguir os cristãos, pessoas que foram na igreja por causa de uma irmã, uma amiga,
para tentar tirar ela da igreja, quando ela ouviu a palavra, ela foi convencida do santo que era verdade. E o que aconteceu? Deus operou e ela é crente hoje. Então, como não aceitar essa tão grande salvação disponível ainda hoje, no tempo da graça? Mas como nós sabemos, um dia chegará e esse tempo da graça findará. As portas se fecharão. E as pessoas que ouviram e não quiseram essa oferta gratuita de Deus, que é dando o seu Filho amado para salvar da condenação eterna, ficarão de fora. Por quê? A palavra se chama incrédulo. Não deu crédito no que Deus disse. Deus é a verdade. Deus não pode mentir. Se Deus está falando que Ele deu o seu Filho para salvar o mundo, e você faz parte desse mundo, porque Ele criou todas as coisas, inclusive o ser humano, você faz parte de todos os seres humanos, a salvação é para você. Mas se você não rejeitar, desdenhar, aí existem as consequências. E as consequências são terríveis. O inferno existe, é real e foi preparado para o diabo e os seus anjos. E todo aquele homem que rejeita a salvação irá para aquele lugar de eterno castigo. E consciente. Não é morreu, acabou tudo, como as pessoas pensam. Tem pessoas que se suicidam porque a pressão desse mundo está muito forte e a tristeza opera de tal forma que as pessoas querem suicídio. Não é isso que Deus quer. Deus quer vida. Dar a vida. Obrigado, irmão. Então, o convite está feito. Venha para Cristo, aceite a sua palavra, creia de todo o coração, aceite o que Deus está ofertando gratuitamente, o seu Filho amado. E essa pessoa que você vai encontrar, quando você sentir esse amor de Deus, está personificado na pessoa do Senhor Jesus, você nunca mais vai querer deixá-lo. Nem um segundo. Você vai querer corresponder ao amor que Ele demonstrou para você. Você vai se sentir um devedor desse tão grande amor. Sabe uma pessoa que você sente que Ele te ajudou sem querer nada em troca? E você sente uma gratidão por essa pessoa? Isso ainda é pouco para essa pessoa tão grande que é o Senhor Jesus. Além de ser esse amor tão grande, Ele é muito mais e foge palavras. O alto e o imenso privilégio que nós temos de podermos ouvir da Tua palavra, de podermos ter manifestado diante de nós o Teu santo evangelho. E nós, ao nosso Deus, queremos pedir a Tua mão e o Teu auxílio com cada um de nós. Proteja-nos, nos dirija-nos em toda a Tua verdade, para que aqui neste mundo possamos testificar deste poder manifestado na Tua palavra. E pedimos, nosso Deus, por aqueles que não são salvos, que não têm aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, que hoje venham compreender o seu pecado, a sua miséria,
e aceitar esta salvação ofertada pelo teu Filho amado, aquele que desceu dos altos céus e veio a este mundo e aqui consumou uma obra perfeita de salvação para todos os pecadores. E nós, nosso Deus, pedimos que o Senhor possa a cada dia nos animar e nos dirigir dentro das tuas verdades, que o teu Santo Espírito possa tocar a cada dia no nosso espírito para que possamos fazer o que é do teu agrado e a tua vontade, para que pessoas possam sair das trevas para a tua maravilhosa luz. Agradecemos assim ao nosso Deus por tudo, pela tua palavra, pelo ensinamento, e nos encomendamos inteiramente nos teus cuidados e nas tuas mãos, no nome bendito, precioso, amado, justo e bondoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Agradecemos imensamente a presença de todos que estão aqui presentes e também pelos que nos assistem, nos acompanham virtualmente. Muito obrigado. Queremos convidar para que todos estejam conosco novamente na quinta-feira para oração, para a reunião de oração e estudo bíblico. Todos são convidados e muito bem-vindos. A reunião de oração a partir das 19 horas, e o estudo bíblico a partir das 19h40. É isso. Todos serão muito bem-vindos. Até lá.